E aí, gente, vamos mergulhar direto nisso. Pensem rápido naquela clássica história de herói e monstro. O herói é sempre aquele cara valente, super inteligente, a própria imagem da justiça, certo? E o monstro? Bom, o monstro é cruel, irracional e literalmente monstruoso. Mas e se uma das histórias mais famosas da humanidade tivesse sido contada, digamos, com um leve conflito de interesses? E se o monstro mais temido da mitologia grega fosse, na real, só um sujeito tranquilo, curtindo a própria casa, que acabou sendo vítima de uma invasão de domicílio brutal? Loucura, né? Pois é. Sejam muito bem-vindos à nossa análise visual de hoje. É fascinante, para não dizer um pouco bizarro, como as histórias mudam dependendo de quem está com o microfone na mão. E hoje, a gente tem um material de base simplesmente incrível. Nós vamos pegar os exatos mesmos eventos de um mito super clássico e olhar por duas lentes totalmente opostas. A do super famoso herói grego, Ulisses, e a do gigante que todo mundo ama odiar, o Ciclope Polifemo. Vamos destrinchar os detalhes dessa colisão épica e ver se a gente consegue descobrir quem de fato estava com a razão nessa história. Para nossa investigação não virar bagunça, a gente vai seguir este roteirinho aqui. Ponto 1. O mito clássico. Ponto 2. O conto do herói. 3. A defesa do monstro. 4. Vamos colocar essas perspectivas em colisão. E 5. Fechar com a grande pergunta: quem é o verdadeiro monstro? Então bora começar pela parte 1, o mito clássico, preparando o terreno. Para a gente dissecar os fatos direitinho e todo mundo partir do mesmo ponto, a gente precisa primeiro alinhar a linha do tempo dos acontecimentos originais. O texto base conta o seguinte: Ulisses e os homens dele estão voltando daquela guerra de Troia exaustiva. Eles aportam na Ilha dos Ciclopes, completamente desesperados, sem água, sem comida, no limite. Aí no dia 1, eles entram na caverna do Polifemo sem serem convidados. No dia 2, o gigante chega, bloqueia a saída com a pedra gigantesca e devora 2 dos homens. No dia 3, depois do gigante comer mais alguns tripulantes de forma bem implacável, os gregos dão o troco e cegam ele com uma estaca. E no dia 4, dão aquela fuga super famosa, agarrados debaixo dos ventres das ovelhas do rebanho. Esses são os fatos cronológicos. Mas o significado de cada um deles, é aí que a coisa fica boa de verdade. O que nos leva à parte 2, o conto do herói, a perspectiva de Ulisses. Como é que essa sequência de perrengues se justifica na cabeça do nosso suposto protagonista? O ponto-chave aqui, gente, é um conceito da antiguidade que os gregos levavam a sério num nível extremo, a tal da hospitalidade, ou xênia. Basicamente, o Ulisses entra na casa do Polifemo sem pedir licença e acha que tá tudo certo, amparado por uma lei sagrada imposta pelo próprio deus Júpiter. Ele literalmente achava que, além de não ser atacado, ele ia sair de lá com presentes do anfitrião. Olha a audácia. O argumento dele é que ele chegou humilde, apelando para a obrigação divina de acolher os viajantes. Na cabeça do Ulisses, ele é o pilar da civilização ali, agindo rigorosamente dentro da lei. Mas como o gigante aparentemente ignorou essa regra brutalmente e começou a devorar a equipe, o Ulisses bola o plano que rende a ele o título de gênio tático. Primeiro, ele embebe do monstro com um vinho super forte. Quando o gigante, meio zonzo, pergunta o nome dele, a astúcia fala mais alto e ele responde: "Meu nome é ninguém". Aí, ele cega um monstro dormindo com uma estaca em brasa. E a genialidade do nome falso aparece agora. O gigante acorda berrando, pedindo socorro e diz que ninguém está atacando ele. Os vizinhos ciclopes ouvem isso, acham que não é nada demais e voltam a dormir. Por fim, a fuga acontece debaixo do nariz, literalmente cego, do gigante. Na visão do Ulisses, foi a mente afiada do herói triunfando contra a força bruta. Checkmate. E para consolidar essa narrativa de herói inquestionável, tem a frase final de triunfo. Já a salvo no barco, ele grita a plenos pulmões para a praia. O Ulisses não se vê como um invasor ou um fugitivo furtivo. De jeito nenhum. Ele se acha o próprio agente da justiça divina, dando uma lição merecida no monstro mal educado. A certeza moral do cara é tão grande que ele faz questão absoluta de revelar o próprio nome. Ele avisa que quem fez aquilo foi Ulisses, o grande rei de Ítaca. É aquele momento de glória e ego inflado que, spoiler, vai custar bem caro daqui a pouco. Mas segura aí, porque agora a lente vai girar 180 graus. A indignação vem rasgando. O Polifemo pega a palavra, chama o Ulisses na lata de solerte ladrão e diz que todo esse relato é ignobilmente falso. É literalmente uma quebra total e absoluta de tudo que a gente acabou de ouvir como sendo a versão oficial. Bem-vindos à parte 3, a defesa do monstro
Polifemo fala. É o momento exato em que tudo o que a gente assumiu como verdade corre um sério risco de desmoronar. Porque o Polifemo traz a versão dele e, vou te contar, os argumentos são incrivelmente bons e persuasivos. A primeira jogada do Ciclope, destruir metodicamente a reputação de bom moço do herói, fazendo um contraste das linhagens. Enquanto Ulisses adora bater no peito e dizer que é o nobre filho do rei Laertes, o Polifemo rebate com gosto. Ele afirma que a Grécia inteira sabe que Ulisses é, na verdade, fruto de uma aventura clandestina do famoso trapaceiro Sísifo. E mais, o Sísifo é filho de Mercúrio, simplesmente o deus dos ladrões. Ou seja, para o Polifemo, a árvore genealógica do Ulisses é composta por mentirosos e pilantras. Ele não herdou nobreza, ele herdou o dom natural para o roubo. E o Ciclope tem um histórico na manga para provar isso. O Polifemo simplesmente escancara a ficha do herói grego. Ele lembra que o Ulisses forjou uma carta e escondeu moedas de ouro para incriminar o próprio aliado, o Palamedes, só por causa de uma vingança boba. E o Palamedes acabou apedrejado até a morte sendo inocente. Ele também joga na roda o triste sacrifício da jovem Ifigênia. Com esse currículo sombrio de traição, o Polifemo analisa o que rolou na caverna friamente. Um homem com histórico péssimo invade a casa dele, que estava fechada, sem permissão nenhuma, e começa a saquear a comida estocada, queijo, leite e coalhada. Colocando nesses termos rigorosos, quem é que soa como verdadeiro vilão? E aí chegamos na parte mais maluca e, honestamente, fascinante da defesa do Polifemo, o detalhe dele ter devorado os marinheiros gregos. Ele não nega, só que a justificativa dele é fundamentada em pura biologia. Ele diz que é antropófago porque os deuses o fizeram assim, ponto final. Uma cobra não come ratos? Um cavalo não come grama? Pois é, ele come carne humana. Para o Polifemo mastigar os invasores não foi uma maldade vilanesca sádica, foi um ato gastronômico trivial. Ele estava lá na dele e decidiu fazer uma refeição natural consumindo aquelas criaturinhas barulhentas que brotaram na despensa dele. Simples assim. Ah, mas e a lei inquebrável da hospitalidade que o Ulisses usou para invadir a caverna? O Polifemo tem uma resposta sociológica brilhante para isso também. Ele argumenta que os ciclopes viverem isolados não é selvageria, mas sim a mais alta forma de extrema civilidade. Os vizinhos da ilha fizeram um acordo amigável para nunca visitarem uns aos outros. Essa falta de intromissão garantia a todo mundo uma paz divina e duradoura. Isso, claro, até a gangue malandra do Ulisses arrombar a porta e acabar com toda essa tranquilidade milenar. Vamos para a parte 4. Perspectivas em colisão, o embate final. Quando a gente força essas duas versões e coloca as histórias lado a lado, as rachaduras da narrativa clássica gritam para qualquer um ver. Olhar para essa tabela dá um verdadeiro nó na cabeça da gente porque escancara como o certo e o errado dependem totalmente de quem está contando a história. Pensem comigo, o evento de entrar na caverna. O Ulisses jura que tem o direito divino de ganhar abrigo e mimos preciosos. O Polifemo olha para a mesma coisa e vê invasão de domicílio e roubo. A morte violenta da galera? Barbárie imperdoável para o herói grego. Refeição biológica inevitável para o gigante. E o grande momento genial do cegamento. O morador da caverna, agora cego e em agonia, questiona por que não mataram ele logo com uma espada, em vez de condená-lo covardemente a viver na escuridão eterna, sem nem conseguir ver as ovelhas que ele tanto amava cuidar. É de partir o coração se você parar para pensar na perspectiva dele. E o Polifemo ainda dá uma última estocada genial, apontando uma hipocrisia imensa dos gregos. O Ulisses acha um absurdo o Ciclope comer os caras e dormir pesadamente logo em seguida, certo? Mas o gigante manda essa. Gente, não é exatamente isso que vocês fazem nas suas epopeias? Lá na Ilíada, toda hora a gente vê soldados sentando na fogueira para assar e comer um boi inteiro, matando os bichos sem um pingo de piedade, enchendo a barriga até estourar e capotando de sono depois. Com que moral esses humanos frágeis querem julgar a dieta natural de um ciclope solitário, se eles fazem a mesmíssima coisa com os rebanhos alheios por aí? Então chegamos na parte 5. Quem é o verdadeiro monstro? O ciclo continua. Depois que a fumaça dessa batalha épica de narrativas se dissipa, o que sobra? Sobram as consequências terríveis de todo esse encontro. Lembra daquele ego inflado lá do começo? Pois é, a conta chega pesadíssima. Ulisses vacilou absurdamente ao berrar o próprio nome do navio, só pela vaidade, e o Polifemo, cego e ferido lá na praia, guarda essa informação valiosa. Ele reza com todo o seu rancor para o poderoso pai dele, Netuno, o deus dos oceanos. O resultado? Uma maldição inquebrável que faz a viagem de volta do Ulisses ser um verdadeiro inferno que dura décadas. Todos os homens dele, a tripulação inteira, acabam morrendo de forma trágica nos mares. Tudo por causa da arrogância e daquela invasão inconsequente do capitão. Esse chamado heroísmo literalmente custou a vida de todos os amigos dele. E a história original ainda nos reserva um aviso final bem tenso.
Acontece que um adivinho já tinha alertado o Polifemo no passado sobre a perda inevitável do olho dele, e agora, traumatizado e superciente das malandragens do mundo exterior, o Ciclope está só aguardando. Ele sabe de uma profecia de que um novo marinheiro chamado Sinbad vai chegar na ilha um dia, e agora a postura do gigante mudou radicalmente. Ele promete que o próximo invasor não vai ter chance de escapar com joguinhos de palavras baratas ou identidades falsas. O ciclo vai continuar com certeza, mas o morador agora está pronto, blindado e, acreditem, completamente sem piedade. E com isso chegamos à reflexão final da nossa exploração de hoje. Será que a gente deve mesmo continuar engolindo as histórias consagradas de forma tão passiva, sempre assumindo que quem sobreviveu para escrever a história é o bonzinho? É um exercício mental fantástico perceber como quem está narrando molda irremediavelmente a moralidade da parada toda. O que um lado descreve com harpas e heroísmo divino, o outro sente na pele como uma invasão covarde e hostil. Então, na próxima vez que vocês se depararem com um conto sobre um herói da luz derrotando uma criatura das trevas, tentem fazer uma pausa e uma pergunta super simples, mas poderosa. Quem exatamente está contando esta história e o que eles têm a ganhar com ela? Fica aí essa pulga atrás da orelha. A mente curiosa é aquela que tem a audácia de questionar até as certezas mais absolutas. Valeu demais por acompanharem a nossa análise visual e até a próxima.